E nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Ciro finalmente vai revelar a Agnes o porquê está investigando Cristina, e o segredo que ele revela deixa Agnes completamente em choque. Mas antes da gente continuar com o vídeo, deixe seu like que me ajuda demais, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada e ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em Alma Gêmea. E aproveita também e me deixa seu comentário me contando de qual cidade você está assistindo o vídeo e qual nota a novela está merecendo. E nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Cristina está no quarto junto com Débora, que diz: "Não consegue se lembrar de onde conhece esse tal Ciro?" E Cristina responde: "Não, mas é uma sensação desagradável, como se ele me conhecesse tão bem que pudesse me prejudicar." Já na casa de Agnes, ela está no quarto de Ciro e pergunta: "Mas de onde você conhece a Cristina, Ciro?" E ele responde: "Eu acho que ela não se lembra de mim, mas ela estudava no mesmo internato religioso em que eu dava aula. Eu era um jovem professor. Eu terminei a faculdade e fui lá lecionar." E Agnes fala: "Sim, eu paguei os estudos da Cristina no colégio interno. Eu queria que a minha sobrinha tivesse uma boa formação." E Ciro diz: "Acho que a senhora nunca soube. A direção do colégio abafou o caso. Houve um escândalo envolvendo a Cristina." Nisso, começa um flashback onde uma freira encontra um homem morto. O flashback acaba e, surpresa, Agnes fala: "Um homem se matou? Mas o que é que tem a ver a Cristina com a morte desse homem?" E Ciro responde: "A Cristina havia acabado de se formar e ia ser professora." E Agnes diz: "Sim, e eu estranhei quando ela deixou o colégio, porque ela tinha escrito uma carta me dizendo que ia ser professora de lá." E Ciro fala: "Esse homem que morreu era um professor mais velho, casado. Ele deixou uma carta." E Agnes pergunta: "Uma carta?" E Ciro responde, acusando a Cristina de ter destruído a sua vida. Nunca saberemos se o que ele disse era verdade ou se estava em pleno delírio de um homem apaixonado. O que eu soube é que depois de ser interrogada, a Cristina foi embora. Mas eu me lembro bem, eu a vi, ela me viu também." Nisso, aparece um outro flashback onde Cristina fala: "Eu não preciso deste emprego miserável. Eu não pretendia mesmo passar o resto da minha vida enterrada neste colégio dando aulas. Nasci para coisa melhor. Um dia ainda vão ouvir falar de mim, Cristina Saboia." O flashback acaba e Ciro diz: "Esse homem que se matou, eu o admirava muito. Era uma boa pessoa e um professor brilhante. Eu não digo que a Cristina seja diretamente responsável pela morte dele, mas eles tiveram um romance. Ela o forçou a deixar a família, e quando as freiras souberam, o acusaram. Ele estava prestes a perder o emprego. Ele estava desesperado." E Agnes pergunta: "Ciro, você fala desse homem de alguma maneira? Que relação ele tinha com você?" E Ciro responde: "Era meu irmão." Agnes, nessa hora, chora, o abraça e fala: "Eu sinto muito, eu sinto. Ah, desculpe, eu me excedi. Por favor, me desculpe." E Ciro fala: "Não, eu que peço perdão por dividir as minhas tristezas, a minha desconfiança, a minha raiva." E Agnes fala: "Eu compreendo, mas, Ciro, eu preciso ser justa. Eu quero
refletir sobre o que você me contou. Eu preciso ter uma opinião formada sobre o que você me disse. Agnes então sai, entra em sua casa e assim que vê Adelaide, ela diz: Mamãe, os nossos hóspedes já foram dormir? E Adelaide responde: Sim, por quê? O que foi, Agnes? Você tá tão agitada? E Agnes fala: Não, mamãe, o Ciro, ele me contou uma história chocante. É sobre a Cristina. E Adelaide diz: Agnes, a Cristina é minha neta. Você precisa me contar tudo. Agnes então conta tudo o que Ciro lhe disse. Já no dia seguinte, assim que vê a filha, Adelaide fala: Agnes, tão cedo já mexendo no jardim? E ela diz: Mal consegui dormir essa noite, mamãe, pensando em tudo o que o Ciro me contou. E Adelaide fala: Eu também. Eu me revolvi na cama pensando. A Cristina parecia que ia ter uma carreira de professora naquele colégio e de repente resolveu voltar. E Agnes diz: Eu não morava com a senhora naquela época, eu só soube por cartas. E Adelaide fala: Foi tão repentino. O que o Ciro contou pode ser verdade, mas eu acho que você deve ter alguma reserva quanto ao que ele disse. E Agnes pergunta: Por que está dizendo isso, mamãe? E Adelaide responde: Se a Cristina se envolveu com o irmão dele, se o homem morreu, ele pode estar sendo parcial. Ele tem razões de sobra para não gostar dela. E Agnes diz: Pode ser, mas o fato é que a Cristina conhecia o Guto, e a morte do Guto, justamente quando ele ia revelar toda a verdade, desperta muitas suspeitas. Há muitas coincidências, mamãe. E Adelaide fala: O Guto morreu diante de todos nós. A Cristina estava no hospital. Ela não pode ter nada a ver com a morte dele. E Agnes diz: Mas a Débora estava lá. E ela e a Cristina são unha e carne. E Adelaide fala: Agnes, nunca repita o que você acabou de dizer. A Débora é minha filha, assim como você. Eu não admito que você suspeite da própria irmã. E pode dizer ao Ciro para não levar diante essa suspeita e jamais falar dela para o Rafael. É a minha família. Sem provas, eu não admito que você volte a tocar no assunto. Eu defenderei a Débora, assim como defenderia você. Adelaide começa a passar mal e, preocupada, Agnes pergunta: Que foi? Oh, mamãe, o que foi? Não está se sentindo bem? E Adelaide responde: Como você acha que eu posso estar se você suspeita da própria irmã e da minha neta? Agnes então resolve ir falar novamente com Ciro. Entra no quarto dele e fala: Não sei se fiz bem, mas contei à minha mãe tudo o que me disse. Eu falei das suas suspeitas. E Ciro rebate dizendo: Eu não expus quais são as minhas suspeitas. E Agnes fala: Mas insinuou, não foi? A mamãe sentiu-se mal, me proibiu de tocar nesse assunto e pediu que você esqueça as suas suspeitas. E Ciro pergunta: Esquecer? E Agnes fala: Ciro, Cristina é a neta dela. Não que a minha mãe não saiba dos defeitos da Cristina, mas ela não quer, nem ao menos, pensar no pior. E Ciro pergunta: O que quer que eu faça, Agnes? E ela responde: O que você disse me fez mal também. Me despertou fantasmas, ódios. Eu nunca me identifiquei com a Débora, minha irmã.
nem sequer com a Cristina, mas... Ciro, eu te peço em nome da minha mãe, por favor, não conte as tuas suspeitas para o Rafael, a não ser que tenha certeza. E Ciro pergunta, mas ele me pagou para investigar. E Agnes diz, investiga, só não conte nada ao Rafael enquanto não tiver certeza da verdade. E Ciro fala, farei isso, Agnes. E ela agradece dizendo, obrigada. E Ciro termina falando, mas é porque é você que está me pedindo. E me conta o que vocês acharam aí da Agnes descobrir esse terrível segredo aí do passado da Cristina. Se fosse vocês no lugar da Agnes, também falaria pro Ciro esquecer essa história ou não? Falaria para ele contar tudo pro Rafael e deixar tudo às claras? Enfim, me deixa sua opinião aqui embaixo que eu vou adorar saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Um super beijo, até o próximo e tchau!